a cruz para os filhos. Visualize o Calvário. Você está vendo 3 cruzes. Na cruz da direita, você vê que escrito morte. Na cruz da esquerda, você vê escrito morte. Nas cruzes do centro. Uma cruz diferente de todas as cruzes que se fizeram sobre este mundo. Está escrito vida. E vida com abundância. Porque foi a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Diz o apóstolo Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz que ai de mim, se não me... ai de mim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo gloriava-se na cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo sentia-se crucificado para o mundo e o mundo para ele. Na cruz do Calvário ocorreu uma troca divina. Jesus levou todas as nossas enfermidades, todo o nosso sofrimento, todas as nossas dores. Foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, pelas nossas rebeliões. E moído pelas nossas iniquidades. Foi desprezado, foi rejeitado entre todos os homens e recebeu o castigo que nos correspondia. Isaías 53, 3 a 5 diz: era desprezado o mais indigno de entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados, Isaías deve ter tido uma visão maravilhosa da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, 400 anos antes de ele viver sobre a terra. A troca deu-nos a bênção que ele pertencia, pois ele levou nesta terra uma vida de obediência e de santidade. Deu-nos a sua paz, que ultrapassa todo o entendimento. Deu-nos cura divina, já que está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Isaías escreve isto no passado. Ainda não tinha acontecido, mas Isaías ele já escreve no passado. E hoje nós podemos dizer que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele deu-nos vida
e vida com abundância. Deus o Pai fez cair sobre eles todos os nossos pecados e Jesus não fugiu, nem renunciou a nada. Lembre-se que ele no Getsemane, quando ele estava a orar para que o Pai passasse dele este cálice, ele diz: Senhor, mas para esta hora eu vi. Ele exclama dentro dele: mas para esta hora eu vi. Pai, porquê é que eu estou a pedir para que passe de mim este cálice? Foi para esta hora que eu vi. Isaías 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor o fez cair sobre ele as iniquidades de nós todos. Ele foi ferido, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele chegou àquela cruz, ele estendeu os seus braços para ser pregado. E ele foi pregado com um prego em cada mão e um prego que passou os seus 2 pés. Por quê? Por mim e por si. Foi por mim e por si. A cruz, na vertical, ela nos mostra que foi feita uma reconciliação entre o homem e Deus. Na horizontal, ela nos mostra que foi feita uma reconciliação do homem com o homem. Muitas pessoas têm uma vaga ideia do que a cruz representa. Por isso, veem como um pedaço de madeira ou de metal que se coloca na entrada das igrejas. Porém, a cruz é muito mais do que isso. O que é cruz? É uma pergunta que nós podemos fazer. Então, o que é cruz? A cruz é um instrumento de morte, na qual Jesus morreu. Para os romanos, ser crucificado era o castigo mais cruel de todos e só aplicavam aos piores delinquentes. Aos gentios daquele tempo, parecia loucura que o Messias tivesse sido morto de uma forma tão desonrosa. Mas para os judeus, certamente era escândalo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo diz que pregava a Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os cristãos, a cruz encerra a mensagem da salvação. 1 Coríntios 2, 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz não somente é um madeiro onde Jesus se ofereceu em sacrifício a nosso favor, é também um lugar onde se produz
a maior troca divina. É o lugar onde se produz a maior troca divina. A cruz que Cristo suportou é o centro da fé dos filhos de Deus. Não é simplesmente um símbolo religioso, nem apenas uma lembrança de sofrimento. É o maior ato de amor. A cruz é o maior ato de amor que a humanidade já viu. Para os filhos de Deus, a cruz representa identidade. A cruz representa redenção. A cruz representa um propósito. O propósito da nossa salvação. Cada um de nós não se podia salvar a si mesmo. Porquê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. O valor da nossa alma é mais que o mundo inteiro. Não havia ninguém à face da terra que pudesse pagar a sua própria salvação. No primeiro ponto, a cruz revela o amor incondicional de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz mostra-nos até onde Deus foi. Sabe porquê? Por amor a mim e a si. Jesus foi à cruz por amor a mim e a si. O amor expressa-se. E Jesus expressou o seu amor. Jesus expressou o seu amor para conosco. Podemos perguntar: como tenho eu expressado o meu amor para com Ele? O amor é recíproco. A cruz feita, o amor expressa-se e a cruz foi a expressão do amor de Deus por cada um de nós. Ele não esperou que fôssemos perfeitos. Ele não esperou que nós fôssemos perfeitos. Mas entregou o seu Filho enquanto nós ainda éramos pecadores. 1 João 4:19. Nós o amamos. Você o ama? Nós o amamos. E qual é a razão do nosso amor por Ele agora? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Por isso hoje nós o podemos amar. Mas foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro a Ele. Foi Ele que nos amou primeiro a nós. Romanos 5, 9-11. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós fomos justificados pelo sangue derramado naquela cruz. O sangue derramado naquela cruz nos justifica. O sangue derramado naquela cruz nos lava.
o sangue derramado naquela cruz nos purifica. Porque nós, sendo inimigos, éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da sua ira, pela sua vinda. Nós seremos salvos pela sua vinda, pela sua vida, perdão. Nós seremos salvos. Verso seguinte. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Então, nós alcançamos a reconciliação com Deus através do sacrifício da cruz. Segundo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a cruz revela-nos o amor incondicional de Deus para com o ser humano. A cruz, ponto 2, a cruz é um lugar de redenção. Na cruz, Jesus pagou o preço. O preço da nossa redenção foi pago. Preço de sangue. Foi pago. Porquê? Porque nenhum de nós tinha condições de pagar nada. E foi-nos dado de graça. Não tivemos que pagar nada. Foi-nos dado de graça. Na cruz, Jesus pagou o preço que nós não podíamos pagar. Ele levou sobre si as nossas dores, como nós lemos em Isaías 53. Na cruz, o peso do pecado foi vencido. A culpa foi retirada. Diz que a cédula que nos era contrária, aquele registro que estava naquela cédula, a cédula não é para muitos de vós um documento desconhecido. Primeiro veio a cédula, depois veio o bilhete de identidade, agora temos o cartão de cidadão. A cédula era o registro que existia antigamente. É cédula. E a Bíblia fala da cédula que nos era contrária, tinha um registro que nos era contrária. Foi apagado. Esse registro desapareceu. Jamais ele existe. Somente há um que nos pode acusar. É o diabo. Mas nós podemos lhe dizer, chapar-lhe na cara, como podemos dizer, olha, o registro foi apagado. Não existe mais. A condenação foi quebrada. Agora, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem livre acesso ao Pai. Que maravilha. O véu foi rasgado, de alto para baixo. E agora podemos entrar no lugar santíssimo. Podemos ir à presença de Deus. Não vou falar no sacerdote que tinha que fazer, no sumo sacerdote que tinha que fazer sacrifícios, tinha que entrar no lugar santíssimo com sangue. O sangue, já o temos. É o sangue do Cordeiro imaculado, do Cordeiro sem mancha,
que deu a sua vida por mim e por si. Não precisamos mais viver sob a escravidão do pecado. Em Isaías 53:5 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de dores e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Moído. Antigamente, lembro-me, na casa dos meus avós, existia uma moó. E nós íamos moer milho. Sabe o que é isso? Moer. Era triturar o milho. Jesus foi triturado por nós. Ele foi moído por nós. Neste versículo devemos fazer ênfase a 3 pontos. Perdão dos pecados. O castigo devido à desobediência de toda a humanidade veio sobre Jesus. Você imagina, acho que nós não temos imaginação do castigo que Ele carregou de toda a humanidade. Foi de toda a humanidade. Antes dele, depois dele. Até à consumação dos séculos. Até que o ser humano desapareça da face da terra. Jesus carregou. Jesus carregou, levou com o castigo de toda a humanidade. Ele levou sobre si as nossas rebeliões, os nossos pecados. Portanto, nós fomos perdoados, mas Ele pagou o preço bem alto do nosso perdão. Ele deu-nos paz com Deus. Ele trouxe-nos paz com Deus. Até que o castigo pelo pecado ou iniquidade não fosse executado, não havia possibilidade de termos paz, nem de ser reconciliados com Deus. Jesus fez a paz por meio da cruz, reconciliou a humanidade com Deus. Ele trouxe cura. Ele reconciliou-nos. Ele concedeu-nos cura ao levar as nossas enfermidades. Ele levou. Ele pegou nelas e levou-as. Elas já não são nossas, são dele. Porque ele é que as tem. Porque ele levou-as. E dores. Portanto, só temos que entrar por meio da fé e apropriar-nos dessa verdade. Terceiro ponto. A cruz define a nossa nova identidade. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, tornamos-nos filhos de Deus. Como Paulo dizia, já não vivo eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas 20:20. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. As coisas velhas já passaram. Tudo aquilo que era velho passou. Há uma nova vida em cada um de nós. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A cruz marca o fim da velha criatura e o início da nova vida. Somos perdoados, somos adotados, somos chamados a viver como herdeiros
do reino. A cruz não é o fim. A cruz é o começo. É onde o pecado morre e a esperança nasce. Para os filhos de Deus, a cruz é vida. A cruz é força. A cruz é a razão de existir. Que jamais esqueçamos que o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a entrada direta para a presença de Deus. Em Hebreus 10, 19 a 22 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós temos um sacerdote que intercede por nós, que está intercedendo por nós. Desde a hora que nós dizemos: Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Temos um sacerdote que intercede por nós. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, a água da palavra. Todos os dias devemos decidir viver à sombra da cruz, lembrando que ali começou a nossa eternidade com Deus. Meus amados, havia uma irmã que o marido ia levá-la todas as reuniões à igreja. Ele adoeceu. A esposa, Deus lhe dá um sonho. Ele nunca quis saber nada com a igreja. Ele adoeceu. E a médica disse: o seu marido vai ter uma morte horrível. Porque ele tinha problemas respiratórios. Dias antes dele partir, ela sonha com o casamento. Aquele homem adoeceu, sei que ele estava na cama, e o farmacêutico foi visitá-lo, que eram muito amigos. E começou a brincar com ele. E ele disse-lhe: olha, não é tempo de brincar, é tempo de pensar em Deus. No dia da reunião de oração, que eu tenho a impressão que era a terça-feira, nós fomos, depois da reunião de oração, passámos lá em casa. E ele diz para nós: olha, cantem-me este hino. Eu vou ler a letra desse hino. O refrão era: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A primeira estrofe era: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus.
Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Nós entoamos este hino, ele ficou na paz, passado 2, 3 horas, adormeceu. Partiu para o Senhor. Antes, ele disse para a esposa, eu já morri, mas voltei. E ela, no dia funeral, disse, mas porquê é que eu não lhe perguntei, mas que ele adormeceu, que tinha a sentença da médica, que era horrível, mas ele adormeceu em paz. Porquê? Porque ele reconheceu o Senhor como seu Salvador. Amém? Foi tremendo. Aquela irmã estava feliz no dia do funeral. Estava feliz. Sabe o que é estar feliz? Ela estava feliz. Porque ela tinha a certeza que ele estava na glória. Se hoje você tem sentido que se afastou da cruz, que carrega culpas, medos ou feridas, volte ao Calvário. Volte ao Calvário. Aí há perdão. Aí há cura. Aí há recomeço. A cruz ainda está de pé. E os braços de Jesus continuam abertos. Curvamos a nossa cabeça. Pai, nesta noite, ao falarmos daquele instrumento de morte do Teu Filho amado, ao qual Ele nos dá vida, ao qual Ele nos dá restauração, ao qual nós nos podemos regozijar, que foi através dessa cruz que Jesus derramou o seu sangue. O sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, o sangue que nos dá vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por teres entregado voluntariamente, teres pago o preço da nossa redenção. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te damos honra, nós te damos glória, nós te bendizemos e te aplaudimos nesta noite, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o grande eu sou, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém.